Vocês, depois, se quiserem, né, essa live que vai ficar gravada, vai estar no canal do YouTube, @arquiteto carioca. Não, desculpa, gente. Não, 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 não. YouTube com @quanto custa um arquiteto. É isso aí. Lá que vai ficar gravada e aí fica no setor do ao vivo, né, que estão das lives, e aí tem essa live gravada lá. No Instagram não consigo deixar gravada nem na parte que fica dos vídeos, né? Porque tem uma limitação, acho que de 10 minutos, e aí eu prolixo desse jeito, lentinho, né? Não consigo. Não consigo falar meus assuntos em tão pouco tempo. Então, vamos que vamos. Vamos que vamos, para a gente não se perder aqui. Enfim, ontem eu falei sobre a importância do BIM Manager nesse novo cenário, que é o cenário de que a gente está com a inteligência artificial, a ciência de dados, está tudo assim, ó, para ontem. E na indústria EC, né, a indústria de arquitetura, engenharia e construção, a gente tem como banco de dados os modelos BIM, né, os arquivos BIM. E que o BIM não é só uma mera modelagem 3D. Muito pelo contrário, ele é uma modelagem 3D que virtualiza a construção e o entorno imediato, né, onde essa construção vai ser inserida, o que nos permite fazer várias simulações e projeções e ter maior previsibilidade do nosso investimento e desses resultados desse investimento, entendeu? Então, daí a importância do BIM nesse novo cenário de aplicação de inteligências artificiais e de, claro, como que eu vou lidar e extrair o melhor desses dados. E aí, continuando o tema que ontem eu acabei falando mais do porquê do BIM, essa história toda, né? Eu trago esse assunto, que é o do desenvolvimento de cenários e tendências para um bom gestor e para qualquer profissional. E tem a ver com o tema da live de hoje, que é justamente o porquê de olhar para o futuro. Ontem eu já dei uma pincelada que é sobre a importância da gente sempre estar percebendo, se antecipando as mudanças que podem estar acontecendo, né? As mudanças que a gente consegue, né, no caso, se preparar, criar um plano, uma gestão de ação, de investimento, um redirecionamento do nosso plano de trabalho, do nosso fluxo de trabalho, que tipo de infraestrutura, que tipo de fornecedores, que tipo de tecnologias eu vou precisar aprender e introduzir na minha realidade, no meu dia a dia, entende? Isso tudo a gente precisa, a gente só é possível se a gente tiver esse olhar para o futuro, se antecipar para o futuro. E aí, ontem eu disse também que, deixa eu passar aqui, que o problema com o futuro é que ele, quando você não percebe ele, né, ele sempre chega de surpresa. Aí eu disse que as mudanças que precisam ser percebidas seriam as mudanças externas e as internas. E aí eu discorri, dei o exemplo aqui sobre que as externas têm a ver com toda essa parte que não nos tange diretamente, que são os ciclos econômicos, a concorrência, são coisas que você não tem como administrar, que não partem de você. E as internas, como eu disse ontem, né, seria o crescimento, seu crescimento ou seu declínio, as suas crises pessoais, os seus investimentos, seu modelo de negócio, seus processos, enfim, todos esses itens que eu coloquei aqui. E aí, é, o que a gente pode concluir disso tudo? Que assim, ó, as empresas do futuro se preparam no presente. O que isso quer dizer? Isso, na verdade, quer dizer exatamente o que eu estou propondo para a gente estar atento. Ninguém que é investidor, seja um profissional liberal, seja um grande empresário, seja um enorme governo, ninguém toma decisões pelo presente, mas sim pelo futuro. Sempre é uma projeção do que pode vir a acontecer e do que você pode conseguir
com esses novos direcionamentos da sociedade, da economia, da política. É assim que você começa a se preparar e a criar ferramentário e letramento para lidar com essas novas situações, sejam profissionais, sejam sociais, sejam, enfim, políticas, econômicas. Porque, no fim das contas, gente, no mundo do adulto, na vida real, de quando você depende de uma captação de cliente, você depende de indicações, você depende de resultados, você está também sujeito a vários modismos. Você também está sujeito a várias interferências que, como eu disse, são influências externas. E você tem que saber lidar e saber o quanto que isso impacta dentro do seu fluxo de trabalho. E sendo arquiteto, sendo um gestor de milhares de processos, porque o arquiteto nada mais é do que um gestor, tanto de projeto quanto de obra, a gente precisa mais do que nunca estar atento a isso tudo. Estar atento, no caso, tanto à questão do tipo de tendências socioeconômicas que estão acontecendo, os padrões sociopolíticos que estão ocorrendo, para a gente não errar ou errar menos, né, com relação a certas posturas, com certas falas, com certas coisas. E organizar todo o nosso ritmo e toda a nossa criação para esse objetivo aí que seja mais próspero possível, né? Que seja um terreno mais fértil possível. E aí tem vamos continuar a frase aqui, ó. O futuro começa no presente. O planejamento, as decisões, os investimentos que se iniciam hoje ajudarão a constituir o futuro da sua carreira. Como eu posso exemplificar isso? Adianta, gente, a gente falar de, por exemplo, de IA daqui a 10 anos? Não adianta muito, né? Vai ser uma coisa já natural do dia a dia. Assim como não adiantaria falar da. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu acho que é para eu não me perder aqui nos meus pensamentos. Não adianta, tem certas coisas que, ainda que você as perceba que está acontecendo, pode ser tarde demais para você gerar algum tipo de resultado. Principalmente no que diz respeito ao profissional. Então, vamos supor, você faz um negócio, um escritório, toda uma equipe de projeto e de obra e de execução de obra, mas ela não está alinhada com as tendências, com as regras, com o que se vive hoje em termos de sustentabilidade, de meio ambiente, de preservação, do que as pessoas querem, do que os softwares e os processos entregam. Não adianta nada. Até você organizar isso, que é possível, que é o que a maioria das pessoas infelizmente faz, porque sempre estão correndo atrás de alguma coisa, sempre estão num frenesi, numa coisa, porque não se prepararam, não anteciparam essas mudanças e essas novas condições. Porque se tivessem minimamente, claro que o futurismo ele não é preciso, ele é só uma análise de possibilidades. Mas quando você tem uma, duas, três possibilidades e você está minimamente preparado para essas tendências, você tende a acertar mais e a correr menos atrás do prejuízo. Você tende a estar um pouco mais preparado. E o BIM é isso, sabe? O BIM, ele começou lá. Eu lembro que eu fiz a primeira formação em Revit foi em 2010 e já se falava em IA, em banco de dados, em ciência de dados, só que a gente não tinha essa maturidade. A gente ainda não tem a maturidade que se tem no Brasil, no mundo, no resto do mundo, mas é uma característica do Brasil ter uma adaptabilidade muito rápida. Então, o que parece que assim, não, a gente ainda está lá atrás, isso vai demorar muito a emplacar aqui, não. Quando fala sobre Brasil, as coisas têm um tempo muito mais rápido de acontecerem devido à nossa facilidade de se adaptar, enfim, de crescer de alguma forma. As novas coisas, né? De absorver novas coisas. Aí a gente tem aqui, por exemplo,
outras frases que eu trago aqui, ó. Por exemplo, a questão é como preparar a organização para o futuro, né? Como é que eu vou fazer isso, Rodrigo? Bom, você tem que ficar atento a essas tendências e aos sinais das mudanças, desenvolver uma capacidade de adaptação, criar um fluxo e um fluxo de trabalho e uma gerência, uma gestão das suas pessoas, da sua equipe, dos seus fornecedores e até da forma como você capta cliente de uma maneira adaptável a cada mudança, não ser uma coisa tão engessada, tão escrito em pedra, sabe? Tão impossível de se mudar. Você precisa usar métodos que sejam robustos para planejar e para preparar esse futuro organizacional. Porque, por exemplo, planejamento estratégico e construção de cenários, ele precisa ser calcado em dados, em estatísticas. Isso não pode ser tirado da sua cabeça, isso não pode ser um achismo, uma impressão, uma sensação de que a coisa está indo assim. Não, você precisa fazer pesquisas, leituras, você precisa validar tudo isso com dados, com fatos, com ocorrências. E aí você consegue minimamente traçar um plano, traçar um modus operandi que tenha resultado robusto, que tenha resultado direcionado. Você, senão, vira uma coisa de crendice, né? Vira uma coisa de assim, você tem que ter fé nisso. E, bom, você precisa avaliar essas possíveis tendências e mudanças, se antecipando, como eu já falei, promover essas inovações, é, criando simulando esses novos cenários, como é que você se colocaria nesse novo cenário? Porque muda. É como cenas de uma peça ou de um filme. Nem sempre o protagonista ele está fazendo a mesma coisa, está no mesmo cenário, no mesmo ambiente, com a mesma atitude. Ainda que ele seja o protagonista e tenha esse lugar e os outros de figurantes, cada cena você tem uma ação, você tem um script, você tem uma fala. E no mercado de trabalho é assim, principalmente no de arquitetura. Ainda que você seja um escritório ou um profissional protagonista no seu mercado de trabalho, seja ele qual for, seja que tamanho ele tenha, toda mudança de cenário, toda tendência que se estabelece, ele te exige novos comportamentos e novas posturas, novos posicionamentos no mercado. Enfim, e aí você precisa ver como isso vai virar dinheiro, como você vai poder competir, qual vai ser a perenidade disso e que relevância você vai poder ter neste novo cenário, com esse novo tipo de leitura dos seus clientes, entendeu?